Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Inglês que Cai na Prova, edição número 105. Bah, mas isso dá quantas semanas? 105 semanas no ar. Sensacional, né? E aqui ajudando vocês, eu tô muito feliz e tô feliz de estar acertando, que é o mais importante, né? Há quanto tempo eu vim te falando assim, ó, a gramática tá voltando forte para a prova. Hoje eu trouxe aqui a pedidos, agora a gente passou a ter um monte de pedidos semanais, tá? Eu trouxe aqui a banca da FUMARC, tá? Fundação Mariana Rezende Costa, que nesse ano de 2018 já fez o quê? Já trouxe gramática bruta para dentro da prova, inclusive dando nome aos bois. O que eu quero dizer com isso? Tem que saber o nome das estruturas, não basta mais saber usar uma conjunção, tem que saber o que é uma conjunção, né? Não basta mais saber usar um tempo verbal, tem que saber o nome dele. Eu venho pregando isso há algum tempo e as bancas estão confirmando, até por causa de uma coisa que eu sempre disse aqui, né? Não existe essa questão dissociada que gramática é uma coisa e interpretação é outra. Não, nunca houve, né? A gente estuda a estrutura gramatical da língua para interpretar melhor os textos que a gente tem. Inclusive na língua portuguesa é assim, certo? Então dá uma olhada aqui, lindo, aqui para cargo de professor de inglês, e não se assuste, nível superior completo, né? A prova aplicada neste ano ainda de 2018, e veja, não é porque é uma prova para professor de inglês que ela vai ter um nível mais elevado, na verdade não. Mas é por isso que ela cobrou de maneira mais pesada alguns itens gramaticais, que vem de muita serventia para todos nós, independente do concurso que você for fazer, porque eu estou avisando que a gramática está voltando. Então, vamos lá, vamos dar uma caprichada nisso daqui, tá? Olha só. Bom, tá aqui o nosso texto, que já vem com os espaços vazios. Essa moda também tá pegando, tá? A Fundação fazia muito isso e as bancas começaram a copiar esse modelo. Tipo, tira umas palavrinhas do texto pro cara ter que completar. Tá bom? Então veja, aqui a gente tem o nosso texto, já está aqui, ó. Então, qual é que eu vou ter que completar ali? Como que eu vou ter que completar? Durante o texto a gente já vai sugerindo alguma coisa, tá bom? Então ele diz assim, read the following text and answer the questions. Ah, que lindo! E ele diz, Introduction to Climate Change, ou seja, ele fala de uma introdução a uma mudança climática, né? Aqui macete da garota bonita, rasgando, inclusive você vai ver que vai nos ganhar uma questão, o macetinho da garota bonita. Vamos ler? Então veja, vamos lendo num ritmo aqui, ó, e vamos ver que palavras que irão vir à sua mente aqui, vamos ver isso, vamos ver se de repente o teu cérebro já não sugere alguma coisa. Vem comigo, olha só. Many people make climate change and global warming a scary and difficult thing to understand. Daí ele fala, vírgula, it's not, não é. Bom, me dá a sensação de que aqui é pra gente completar com mas não é. Como que é mas em inglês? But. Me dá uma sensação que é isso, mas vamos lá. Scientists have warned that the world's climate has changed a lot and has affected many living and non-living things. Many places eram mais quentes, were warming, agora estão ficando mais frios. Poxa, muitos lugares que, me dá a impressão que é um que aqui, ó. Muitos lugares que eram mais quentes, agora estão ficando mais frios. Em inglês, vamos arriscar? Which. Então tá bom. Estou arriscando que é o que, gente, é o que me parece que vem à mente de qualquer um de nós aqui, né? Então ele diz assim, many places which were warmer are now getting colder, and many colder regions are getting much colder, or even warmer, known as global warming. For example, olha, ele dá os anos aqui, ele deu um ano e outro ano. Poxa, então provavelmente ele vai falar de algo que acontece dentro deste período, dentro desses 2 anos. Então eu vou falar aqui, ó, por exemplo, entre os anos de 1901 e 2012, que em inglês é between. Me parece que é isso, tudo bem? Estou chegando a algumas conclusões que todos nós chegaríamos. Vamos ler então? For example, between 1901 and 2012, it is believed that the Earth's temperature has risen by 0.89 Celsius. Tá bom? Vamos tirar o nosso português do caminho, porque agora a gente vai fazer a nossa tradução, beleza? Então ele fala de introdução a uma mudança climática, tudo bem? Ele diz assim, ó. Muitas pessoas fazem de mudança climática, mudança do clima e de aquecimento global uma coisa difícil e assustadora de se entender. Mas não é. Cientistas alertaram. Lembra que eu te falei do Present Perfect? Lembra que eu te falei que o Present Perfect nada mais é do que o quê? Vamos pegar aqui, ó, vamos lá. O Present Perfect, esse é o nome da criança, não é o presente perfeito, tá? Esse tempo verbal, quero escrever grande que o pessoal reclama do tamanho da minha letra. Ó,
Esse tempo verbal é formado pela partícula have ou has, seguido de um verbo no passado particípio, que é popularmente chamado de terceira forma dos verbos, certo? E apesar dele ter essa configuração, ele raramente indica o que tem acontecido. Ele simplesmente é traduzido como um passado normal. Você não vai traduzir esse have como o verbo ter, não vai. Tá bom? A gente vem falando disso. E por que ele é chamado de present perfect se ele dá uma ideia de passado? Ora, ele é chamado de present perfect porque ele é um tipo de passado que tem alguma relação com o presente. E essa relação pode ser de continuidade, consequência ou resultado. Certo? Então, se eu tomei banho e meu cabelo ainda está molhado por causa do banho, veja, então no presente eu tenho uma consequência de algo que aconteceu no passado. Ou seja, a consequência do banho, meu cabelo está molhado ainda. Daí eu não posso dizer I took a shower, eu tomei um banho. Eu vou ter que usar essa estrutura aqui, ó, e dizer I have taken a shower. É isso que eu vou dizer. Mas por que se o banho já acabou? Porque o cabelo molhado é resultado disso. Simples assim. Esse é um tempo verbal que não tem no português, então eu preciso aceitar esse conceito dele, tá? Então veja, nessa frase toda ele vai usar o present perfect, ó, 1, 2, 3 vezes. Eu não traduzo ao pé da letra, tudo bem? Vamos traduzir? Cientistas alertaram que o clima do mundo mudou muito e afetou muitas coisas vivas e não vivas. Muitos lugares que eram mais quentes agora estão ficando mais frios. Lembra que a gente falou disso? Que esse R, ele é do grau comparativo e ele traz para dentro do adjetivo a ideia da palavra mais. É bem isso, tá bom? Então vamos lá, vamos de novo nessa frase para a gente não perder o ritmo dela. Vamos lá, ó, ele diz assim: muitos lugares que eram mais quentes são agora ficando mais frios, estão ficando mais frios. E muitas regiões que eram mais frias estão ficando muito mais frias ou até mesmo esquentando, conhecido como o aquecimento global. Por exemplo, entre os anos de 1901 e 2012, acredita-se que a temperatura da Terra aumentou, de novo present perfect, em 0,89 Celsius. Ele continua dizendo: rainfall almost have also risen in the mid-latitudes of the northern hemisphere since the beginning of the 20th century. It is also believed that the sea levels have risen up to about 19 centimeters globally, with lots of glaciers melting in addition. Some people do not believe that these are caused by human activities. They think it's all political actions and falsehood intended to cause panic among humans. Well, whatever it is, we would like to know more and take a few good points from this confusion and use them to make our world a better place to live. Bom, ele diz assim, né? As quantidades de chuva, né, rainfall, de chuva que cai, enfim, também aumentaram. Isso aqui é present perfect, tá? Também é present perfect. Só que eu coloquei o também no meio. Então diz assim, ó, as quantidades de chuva também aumentaram nas latitudes médias do hemisfério norte, desde o começo do século XX. Também acredita-se que os níveis do mar aumentaram em até 19 centímetros globalmente, com muitas das geleiras derretendo em adição, quer dizer, né, também, esse in addition é também, da ideia de um também, acrescentando informação, tá bom? Então seria, com muitas das geleiras também derretendo. Algumas pessoas não acreditam que estes sejam causados por atividades humanas. Elas acham que é tudo ação política ou falsidade que pretende-se o quê? Causar pânico entre os humanos. Bem, o que quer que seja, whatever it is, nós gostaríamos de saber mais e tomar alguns pontos bons, né? Enfim, tomar algumas atitudes, alguns pontos bons desta confusão e usá-los para fazer o nosso mundo um lugar melhor para se viver. Ou seja, quando ele diz de tomar alguns pontos bons, é no sentido de tirar algumas coisas boas disso. Né? Ele termina, bom, já começa no nosso exercício aqui. Então, bem interessante, agora se você analisar, não é um texto muito difícil. Vocabulário tranquilo, vocabulário que fala ali sobre questões ambientais, mas ele podia ter pegado mais pesado. Minha avaliação é que apesar de eu ser uma prova para professor, esse texto foi bem light. Bem levinho mesmo, eu diria assim, de nível médio para fácil em comparação com outros textos que nós já vimos aqui no Inglês que cai na prova, certo? Então veja, se você está achando esse texto um pouco difícil, tem que recomeçar lá no nosso Inglês que cai na prova desde o começo e praticar um pouco mais. Você vai chegar no nível que você uma hora vai achar esse texto razoavelmente fácil, tá bom? Agora vamos lá, ele diz assim, ó,
What is the best conjunction to complete the sentence? Pô, qual é a melhor conjunção para completar essa frase? Eu preciso saber o que é uma conjunção em inglês, certo? E a gente acabou completando isso lá na frente, né? Muitas pessoas fazem com que a mudança do clima e o aquecimento global pareçam que uma coisa assustadora e difícil de entender, mas não é. Bom, mas em inglês, but, a gente já havia sugerido isso lá na nossa questãozinha, lembra? Mas não é. Mas quando você tem uma questão desse tipo aqui, ó, o ideal é que você vá jogando essas opções lá dentro da frase e vendo qual melhor se encaixa. Dessas que nós temos aqui, a gente tem a conjunção e, a conjunção as, já vou falar dela. Because é porque, but é mas com um A, pelo amor de Deus, e so, que significa então, é uma conjunção conclusiva. Bom, o que eu quero falar do as para vocês? Eu estou sugerindo o seguinte, este é o ano do as. Cuide do as, porque o as vai cair. O que eu quero dizer com isso? Essa conjunção está mandando ver, está mandando ver. E ela tem várias traduções, então ela é bem recorrente nos textos, tá? As pode significar como, no sentido comparativo. Mas também pode significar porque, no sentido de já que, vai por mim. Mas as também pode significar quando. E também pode significar enquanto. E também pode significar à medida que. Então dá uma olhada, é muita coisa desse as aqui que ele pode fazer no texto, tá bom? Então fica de olho nele, porque ele pode cair. Mas vamos lá para mais uma questãozinha. Na frase, scientists have warned, lembra que eu te falei, ó, present perfect aqui, ó, present perfect aqui, olha aqui, e present perfect aqui. Os verbos estão em qual tempo verbal? Eu já cantei a pedra. Mas por que essa questão é importante? Primeiro, porque o present perfect não existe na nossa língua, esse tempo verbal. Ele não é o presente perfeito, não faça essa tradução. Porque ele tem um conceito que é bastante diferente do uso dele com relação ao português. Ele é um passado que não acaba. Ele é um passado que vai ter uma relação de continuidade, resultado ou consequência no presente. Por exemplo, tá? Olha esse braço meu aqui, vamos pegar um exemplo. Tá vendo esse meu braço aqui, ó? Tá vendo alguma coisa? Eu vou dizer pra você, eu cortei esse braço aqui. Eu cortei. I cut my arm. Por que eu usei o simple past pra você e disse assim, ó? Ó, vamos dar uma aula agora pra você. I cut my arm. Ué, quando eu optei por usar o simple past, passado simples, e eu sei que o passado de cut é cut mesmo, significa que o passado rompe com o presente. Não há nada desse corte no meu braço, nada, nada que faça você perceber que eu me cortei um dia. Mas se você pegar o meu outro braço, olha aqui, ó, eu acho que dá pra ver, né, razoavelmente aqui, ó, tá vendo? Cara, isso aqui tá aqui comigo um tempão já. Peraí, então o que aconteceu aqui, ó? O que tem essa marca aqui, ó? Tá vendo? Dá pra ver, né? Dá pra ver? Acho que dá pra ver. Então o que acontece? Olha só, para esse corte aqui, como eu ainda estou com a marca, não importa se é algo que aconteceu há 2 anos atrás, como eu ainda estou com a marca, eu vou usar esse tal de present perfect, deixa eu escrever direitinho para você, e vou dizer a mesma coisa, eu me cortei. I have cut my arm. Mas no momento em que eu escolho usar esse tempo verbal, é porque ele é um tipo de passado que tem relação com o presente. Qual é essa relação com o presente? Eu ainda tenho hoje uma cicatriz, um resultado do que aconteceu no presente. É assim que esse tempo verbal funciona. Ele vai ter alguma relação com o presente, né, que pode ser essa relação de continuidade, tipo ação continua, ou resultado ou consequência. E isso cai. Cai tanto para você entender o que o texto está dizendo, como aqui ele quer saber o nome do tempo verbal, que a gente já havia cantado essa pedrinha para você. Então realmente é present perfect, tá? Então quando ele diz assim, ó, os cientistas avisaram, significa que esse aviso vale até hoje. Que o clima do mundo mudou, significa que essa mudança ela é um resultado hoje. E afetou, significa que as coisas vivas e não vivas sentem esse resultado do que afetou. Tudo isso tem relação com o presente. É por isso que a gente fez isso, por isso que eu te expliquei esse tempo verbal, tá bom? Beleza, vamos para a próxima? Vamos mais uma? Olha lá. As palavras living and non-living nas frases. Many living and non-living things. Gente do céu, mas credo, caiu no nosso colo essa questão. Essa é uma questão que ela exige simplesmente o conhecimento do macete garota bonita. Vamos lá? Beautiful girl, bless your heart. Como é que era o nosso macetinho mesmo? Ele era assim, ó, ó. Aqui eu tô falando de garota. O que vem na frente define que tipo de garota é, logo é um adjetivo. Mas nós vimos na época que a gente explicou isso a primeira vez,
que qualquer coisa que venha na frente do meu substantivo é um adjetivo e que eu posso ter vários na frente dele, certo? Então, cara, dá uma procurada, dá uma vasculhada. Eu não lembro qual foi a aula, mas tem que olhar de novo lá da número 1, tá bom? E é bom olhar de novo da número 1 em diante para recapitular todo o vocabulário que a gente já estudou. Então veja, o macete da garota bonita diz assim, ó, aqui eu tô falando de... Pera, deixa eu pegar uma caneta diferente pra gente ver melhor. Aqui eu tô falando de coisas. O que vem na frente define que tipo de coisas são. Então ele está falando de coisas vivas e não vivas. Ué, isso então são adjetivos que definem que tipo de coisas são. Muito tranquilo, para quem conhece o macete da garota bonita, saberia que isso aqui é um adjetivo, tá bom? Bem legal? Dá pra gente fazer mais uma? Vamos arriscar? Olha aqui, ó. E aí aquela questãozinha que completa o último espaço do texto que diz assim: qual é a melhor preposição para completar a frase? Bom, sem querer eu já cantei a pedra lá no texto, mas claro, faz todo sentido, né? Eu vou dizer entre esta data e essa. Entre. Daí você vai dizer assim para mim, mas tio Rê, peraí. A palavra among significa entre. A palavra at tem várias funções, significa no, na, em, ixi, vai depender do uso. Between significa entre. For pode significar para, por, etc. E on, meu Deus, cara. On significa sobre, tá? It depends on you, de, enfim, vai depender da tradução da frase para você saber o que é o on. Mas note que eu tenho duas opções que trazem para mim a mesma tradução do entre. Tá aí, ó. Com qual delas eu fico? Bom, é o seguinte, a preposição between é sempre entre dois lugares, entre duas pessoas, entre duas escolhas, entre dois. Aqui ele está me dando 2 anos, então vai ser between, não tem como ser outra. A palavra among significa entre vários. Tipo assim, eu estou sentado entre vários colegas, tá? Daí é among. Então among significa entre, mas no meio de várias coisas, tá bom? E o between é necessariamente entre dois. Legal? Bom, gente, bem legal trabalhar com a Fumar, que a gente vai trabalhar com ela mais um pouquinho na semana que vem, tá? Então fica por aí que a gente vai poder, porque esses assuntos gramaticais têm caído com mais frequência, e eu vou aproveitar a Fumar, que já está nessa pegada, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Ok? Nos vemos no nosso próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.